A equivalência material ela é mais simples, que no fim das contas ela é a porta x-nor. Então, na verdade, ela é assim, eu tenho duas proposições, se P implica Q, então Q implica em P. É isso aqui, ó. P implica Q e Q implica P da verdadeira. Para essa relação, temos o símbolo de equivalência, a dupla implicação, e ela é verdadeira sempre que P e Q tiverem o mesmo valor de verdade. Em português, a dupla implicação é representada pela expressão se e somente se. Assim, P é verdadeira se e somente Q, se Q for verdadeira. Essa função possui vários nomes: equivalência, bicondicional ou dupla implicação. Nós vamos chamar carinhosamente de equivalência. Como é que é a tabela da função equivalência? Se os dois são falsos, dá verdadeiro. Um falso e um verdadeiro dá falso. Um verdadeiro e um falso dá falso. Dois verdadeiros dá verdadeiro. Sempre que eles forem equivalentes, tiverem o mesmo valor de verdade, vai dar verdadeiro. E isso é a mesma coisa que a porta x-nor. Então, a porta x-nor também é conhecida como função equivalência. Portanto, quando eu tenho aqui no circuito lógico representar uma equivalência, eu represento simplesmente com a porta x-nor. É o x-nor, né, olha lá, o XOR barrado, né, x-nor, ou a função equivalência, representada aqui por um igual com mais um pauzinho para dizer que é equivalente. Bom? Com esses símbolos, nós podemos, de forma resumida, enunciar os três princípios da lógica clássica. O princípio de identidade, o princípio de não contradição e o princípio de ter sido excluído. Vamos dar uma olhadinha? E lógica clássica é aquela lógica que remete a Aristóteles, né? Lá na antiguidade grega. Uma proposição é sempre igual a si mesma e conserva seu valor de verdade. Então, se você chamou uma proposição de P e P é verdadeiro, P é sempre igual a P e P é sempre verdadeiro. Se ele for falso, sempre será falso. Princípio da não contradição. Uma proposição e sua contraditória, que é a negação dessa proposição, não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. P e não P igual a zero. Uma forma mais precisa ainda de dizer isso é uma tautologia, né? Que seria não P e P negado dá 1. Né? Seria negar toda essa expressão. Está aí. Terceiro excluído. Uma proposição somente pode ser verdadeira ou falsa, excluindo-se uma terceira alternativa. Então, P ou não P sempre dá 1. Né? É um jeito da gente produzir um sinal, um circuito. Pode ver, se você fizer a tabela verdade, vai dar mesmo. P e não P vai dar 1. Próxima. As proposições compostas podem ser formadas tanto por proposições simples como por outras proposições compostas. Então, isso pode levar a gente para o infinito aqui, né? Como é difícil interpretar proposições na forma de texto, usamos a lógica simbólica para simplificar a representação de proposições compostas. Vamos ver alguns exemplos. E isso depende de interpretação, né? Vamos lá. Joseli está em férias e vai descansar em casa ou viajar para a Tailândia. Então, eu tenho três proposições. Joseli está em férias, Joseli vai descansar em casa, Joseli vai viajar para a Tailândia. E eu vou interpretar, dessa vez, esse ou aqui como um ou exclusivo. E ela fará somente uma das atividades nas férias. E assim, eu representaria a proposição 1 por y, né? O resultado igual a P, E, Q, XOR R, né? Ou exclusivo R. Como que fica a tabela verdade? Eu vou pegar as três entradas P, Q e R. Opa, peraí, eu tenho três entradas. Quantas linhas vai ter essa tabela? 2 elevado a 1, 2, 3. Então dá 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Professor, por que é 2 elevado a 3, não é 3 elevado a 3? Porque só pode assumir na lógica clássica o valor de verdade, só tem duas possibilidades, verdadeiro e falso. 1, 2. Então dá 2 elevado a 3. Nesse caso, porque tinha 3 frases, então deu elevado a 3, que dá 8. Faço uma coluna auxiliar, Q, XOR R, e aí eu faço o E. Então, pego lá, Q e R.
Falso com falso dá falso. Falso com verdadeiro é o short, dá verdadeiro. Verdadeiro com falso dá verdadeiro. Quando eles são iguais dá falso. Quando eles são diferentes dá verdadeiro. Quando eles são iguais dá falso. Então assim ficou PQE. Agora eu vou fazer um E da coluna do P para a coluna do Q short R. E aí como é que fica? Falso. Vou diminuir um pouquinho aqui o diâmetro para você ver. Falso com falso. Falso e falso, falso. Falso e verdadeiro, falso. Professor, na verdade, toda vez que o P for falso, vai dar falso nesse E, né? Vai. Então, só vai ter a chance de dar verdadeiro quando o P for verdadeiro. Então, aqui as 4 primeiras linhas foram tudo falso. Agora sim, verdadeiro com falso continuou falso. Verdadeiro com verdadeiro deu verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro deu verdadeiro. Verdadeiro com falso deu falso. E aí terminou. Está definida aqui a função P e Q short R. Como é que fica o circuito lógico? Olha lá. Né? Eu tinha um Q short R. Então está aqui a porta short, entrando Q e R. E isso estava ligado por um E ao P. E o P entrou ali. Aqui, como eu quis colocar em ordem, né? E a função E admite a entrada por qualquer lado. Então, coloquei em ordem. O P entrou por cima. Tá bom? É o circuito que avalia essa proposição. Ok? Então, tá aí. Vimos a nossa aula sobre proposições compostas. Pois a gente vai ver aí nos outros slides como é que monta, né? Uma montagem de tabela verdade e alguns exercícios práticos. Até lá!